dar continuidade ao nosso trabalho. Depois de um período de afastamento, creio que vocês estão todas com saudade das aulas de pesquisa em educação. Hoje é 27 de abril de 2020. Estou gravando a aula agora, às 11 horas, mas será postada às 19 horas. E a partir disso, como nós temos desenvolvido, a partir da Instrução Normativa 80/2020 da UEG, desenvolver nossas aulas. Bom, para essa aula aqui, a gente vai já estar especificamente falando do projeto de pesquisa. Como vocês devem lembrar, uma das ações que vocês devem fazer para mim ao final desse semestre é a construção e, claro, a apresentação de um projeto de pesquisa. Seja um pré-projeto, um projeto preliminar, mas é um projeto que apresente o que você vai pesquisar, para que lá no 7º período você execute essa pesquisa. Então, primeiro ano vocês tiveram a disciplina de metodologia científica, segundo ano, agora 3º período, vocês têm a disciplina de pesquisa e educação. Lá no 7º período você também tem a disciplina voltada para a área de seminário, de projeto, de pesquisa. Atualmente quem está trabalhando é o professor Érico, pode ser outro professor, mas atualmente o professor Érico. E claro, a execução do TCC, o trabalho de conclusão de curso, ou seja, a nossa monografia. Bom, e aí para ajudar vocês a construir isso, para que vocês aprendam a desenvolver isso, eu indiquei o livro da Lakatos, que é o nosso livro referência. É só a partir da aula que vem que a gente vai deixar de usá-lo, mas não deixar de consultá-lo. Mais uma vez, como eu disse a vocês, o texto está em PDF, está lá no grupo do WhatsApp, o nosso chat de debate e discussão, e também está na internet. Você pode ir lá no Google, digitar lá que vai aparecer o texto em PDF, disponível, gratuito para você. E mais uma vez, como eu disse na primeira aula nossa presencial lá na UEG, antes da Covid, é um texto que vale a pena você ler, fazer a leitura dele. Quem pode comprar o físico, compra, ou quem quer comprar o físico, compra. Mas quem não quer, tem PDF aí, então o conhecimento está na palma da sua mão, para que você faça a leitura, faça a aprendizagem. É um texto importantíssimo para quem vai trabalhar em uma empresa, para quem vai trabalhar em uma universidade, mas também quem vai trabalhar na escola, porque ensina a fazer projeto de pesquisa, ensina a fazer relatório de pesquisa, ensina a desenvolver técnicas de pesquisa, a diferenciar método e metodologias, que eu vi que ainda há confusão de alguns alunos, nas postagens que vocês fizeram, tanto lá no YouTube quanto nas nossas conversas no WhatsApp. Há alunos que ainda estão confundindo o método, que é o elemento abstrato geral, dividido em 4, e a metodologia, que na verdade são os aspectos mais concretos e específicos. Só para dar exemplo, é o método histórico, é o método monográfico, é o método tipológico e vai assim por diante. Então, as metodologias são em aspectos práticos, né, onde você aplica, por exemplo, o método histórico para saber a origem de uma instituição. Enquanto que o método, enquanto elemento abstrato, é aquele que você parte, seja da dedução, da indução, do hipotético dedutivo ou do método dialético, para aí sim descobrir, para aí sim se aprofundar sobre ele. Bom, a autora nesse capítulo aí em tela, no capítulo 10, vai retomar ele. Então, como eu disse para vocês algumas vezes, é um texto orgânico, ele vai e volta, sempre que pode retoma. Esse capítulo 10 é importantíssimo, peço que vocês leiam, né? Eu já fiz a sugestão que fizesse a leitura em casa, e mais uma vez, se já leu, releia, quem não leu é a chance de ler novamente. Quero conduzir essa aula aqui em 40 minutos, para depois a gente fazer algumas atividades lá a partir do que eu vou perguntar e questionar vocês, mas não deixe de fazer a leitura novamente para você pensar e estruturar o seu projeto de pesquisa. A autora traz noções gerais, noções preliminares, traz noções práticas, traz explicações pontuais de como você deve fazer a sua pesquisa, na verdade, de como você deve elaborar o seu projeto para ir executar a sua pesquisa. Alguns elementos aqui não vão ser necessários. A questão do financiamento, etc., para nós, nesse momento, na disciplina, vai ser necessário. Para vocês, futuramente, quando você for apresentar um projeto para um órgão público, para uma empresa, para algum lugar que você vá trabalhar,
é importante as questões de financiamento, de orçamento, o quanto você vai gastar, o detalhamento de tudo que você gasta, de tudo que é necessário do ponto de vista econômico para a execução de um projeto é fundamental quando você apresenta isso para uma empresa, né? No nosso caso, você terminou a graduação, aparece um financiamento aí de um banco ou de outro lugar. Você precisa detalhar financeiramente não só a parte teórica que envolve tanto a disciplina quanto qualquer outro projeto de pesquisa, como também a parte que lida com os números. Então, eu vou apresentar para um banco um projeto de pesquisa ou um projeto de intervenção didático ou algum outro tipo de projeto nessas proposições e preciso detalhar quanto que eu vou gastar com caneta, com lápis, com borracha, com papel, qual o público que eu vou atender, qual o retorno que vai haver, enfim, o quanto vou gastar, o quanto vai ser aplicado e o quanto vai ser retornável do ponto de vista social, cultural, político, enfim, na execução de um projeto. Ou seja, de todo modo, esse trabalho aqui, esse trabalho da Lacatos, esse texto da Lacatos é um texto importante para vocês durante toda a sua vida. Não só agora para terminar o curso de licenciatura, como também lá na frente, quando você for já exercer esse curso, exercer essa profissão, né? Então você chega no hospital e quer apresentar um projeto lá, fazer um trabalho de psicopedagogia ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Você vai ter que construir um projeto, apresentar para o presidente, para o dono, para o diretor lá do hospital, da empresa que você vai trabalhar, como você vai atender, de que forma, de que maneira, com quais referências teóricas e com quais gastos, né, e quais benefícios também traz de volta. Então é um texto importante, mais uma vez, para que vocês leiam. Aqui nas noções preliminares, a autora toca em alguns pontos que nos relembra as nossas aulas já. Ao longo das aulas, ela vem discutindo momentos e sempre tocando, olha, o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa. Ela fala aí das etapas que envolvem um projeto, né? Então, o projeto é uma das etapas componentes do processo de elaboração, execução e apresentação da pesquisa e que é preciso que o pesquisador tenha cuidado para que ele não se perca, para que ele tenha consciência do que ele está fazendo. Se tiver que mudar, também mudar. E tudo isso, segundo ela, é possível de ser previsto. De que forma? No anteprojeto, no projeto e a execução do projeto, que na verdade ela chama de plano piloto, para aí sim fazer a execução. Aqui nos cursos de licenciatura, sobretudo da UEG, a gente pensa num pré-projeto na disciplina, um projeto que você apresenta lá para o professor no sétimo período, então eu tinha um pré-projeto nessas condições. Agora eu tenho um projeto nessas condições aqui, eu quero executar isso. E vou executar a pesquisa, seja ela bibliográfica, participativa, enfim, diversas modalidades e técnicas, mas você vai executar a pesquisa e a partir da execução da pesquisa, você vai trabalhar para construir a monografia e a partir desse trabalho, né, construir um relatório. Várias vezes eu disse a vocês o que é monografia. É um relatório bibliográfico aplicado a uma realidade, seja uma realidade bibliográfica, um livro, uma historiografia, seja uma realidade uma sala de aula, seja uma realidade de uma empresa pública ou privada, ou mesmo de análise de uma lei, né? Tem alunos que se dedicam atualmente a fazer uma comparação dos PCNs com a BNCC. Tem alunos que estão tentando ver até que ponto a BNCC de fato atingiu a sala de aula. Então, assim, são várias pesquisas que você executa e depois apresenta o quê? Ou seja, como a autora coloca, na estrutura do projeto, com a sua apresentação, ou seja, a sua introdução, os capítulos onde define cada um dos termos, dos conceitos trabalhados, a documentação que você trabalhou, o período e o tempo que você recortou, ou seja, que você trabalhou, porque não dá para fazer de tudo, então é necessário recorte. E esse recorte é o que nos dá um norte para que a gente consiga trabalhar com maior precisão. Feito isso, as considerações finais e assim por diante. Enfim, coisas que parecem ser de outro mundo, é complicada e realmente são um pouco complicadas, sobretudo para quem vai fazer seu primeiro trabalho de pesquisa,
e mesmo para aqueles que estão lá na frente, num nível mais elevado, a pesquisa sempre é complexa, porque você lida com algo que você não tem total domínio. Você estabelece metas, você estabelece caminhos, você estabelece toda a metodologia, todo um processo para que você não se perca. Mas ela não perde a sua complexidade. Ela sempre nos traz algo que é novo. E por isso que eu tenho que ter um parâmetro para me apegar e conseguir fazer a coisa sem me perder. Entende? É tipo o norte. Eu vou chegar naquele lugar. Embora eu possa enfrentar adversidades, mas o meu norte está estabelecido. Quer entender, quer compreender, quer descobrir algo no campo das ciências humanas. A pesquisa basicamente vai lidar ou vai tentar responder essas questões básicas que a autora nos coloca aqui. Então, este, que é o projeto de pesquisa, né, está previsto a responder as questões clássicas, que eu já falei para vocês. Lá na nossa aula, dividir em 4, né? Mas aqui ele aumenta um pouquinho mais. O que, por que, para que e onde foi as perguntas que eu coloquei para vocês logo no início das minhas aulas, lá com vocês, nessa disciplina. Ela aumenta um pouquinho, porque o que, por que, para que e para quem, onde, como, com que, quanto e quando, quem, com quanto, porque já envolve as questões financeiras, como eu disse para vocês no início da aula. Então, do ponto de vista de uma pesquisa que não envolve questões econômicas diretamente, que você tem que apresentar isso a uma empresa, você pode resumir ou sintetizar em 4 perguntas. Mas se você for envolver financiamento, aí você estende um pouquinho mais, porque você vai ter para quem, aonde, quando e quanto vai custar, né, para essa empresa. Mas não foge, essas questões aí são importantíssimas, são fundamentais. E aí, mais uma vez, sobre as questões do método que eu falei para vocês agora mesmo, que alguns ainda estão confundindo, né? Ela vai aqui nessa apresentação rápida, ela nos traz uma ideia, e aí vocês vão poder depois avançar, quando nós avançarmos, ter maior noção, mas é fundamental estabelecer esse elemento de primeiro, saber onde é que está o material, depois fazer uma conciliação do material, ou seja, da fonte que você está trabalhando com a revisão bibliográfica, para saber o que já há produzido, o que já tem de produzido, para aí sim você conseguir fazer definição dos termos e, consequentemente, ter maior precisão metodológica, saindo de um projeto ou de um anteprojeto, como ela coloca aqui, para construir de fato um projeto definitivo. Então, conhecer o que você vai pesquisar é fundamental. Saber onde está as fontes que você vai lidar é fundamental. Depois, estabelecer um pré-plano, ou um pré-projeto, ou um anteprojeto, como a autora chama, para aí, com isso, buscar definir termos. Esses termos são fundamentais para você saber ter domínio e saber a que eles referem, e por outro lado fazer um projeto definitivo. Então, ou seja, por que você não faz TCC no primeiro período? Porque você não tem domínio para isso. Então, você faz primeiro pré-projetos, vai conhecer o caminho, vai conhecer a escrita científica, vai conhecer o pensamento científico, vai conhecer dentro da sua área específica, que é a licenciatura, e na educação, quais as linguagens, quais os termos, quais os conceitos, quais as categorias que definem as explicações, que definem as definições e assim por diante. Um conceito pode ter variável sentido quando você tira ele de um campo de conhecimento e leva para outro. Né? A autora trabalha, por exemplo, o termo cultura. Cultura, para ciências humanas, já tem uma variável definição. Tem muitas definições sobre ele, porque depende do tempo e espaço que você coloca. Para alguns vai envolver cultura erudita, para outros vão envolver a cultura erudita e popular. Já se você tira do campo das humanas e leva, por exemplo, para as ciências naturais, cultura tem outro sentido. Cultura vai se referir ao plantio, a um tipo de bactéria, assim por diante. Então é necessário você conhecer os termos, conhecer as definições e trabalhar dentro do seu campo. Por isso que você tem toda uma preparação durante 3 anos, e no 4º ano continua essa preparação ainda.
lá no 7º, 8º período, para que você execute a pesquisa. É fácil? Não é. Pergunte aos colegas de vocês, estão lá sofrendo, estão lutando para construir alguma coisa, conhecer alguma coisa, mas faz parte do processo. No final a gente consegue vencer. Bom, avançando, quero apresentar isso aqui e na próxima aula, ainda não nessa, mas na próxima, trazer esse modelo aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo aí em tela esse modelo que professores da UEG aqui de Jussara estabeleceram para que orientasse os alunos, para que os alunos tivessem uma noção de como executar esses elementos que é pedido dentro do campo da pesquisa em educação, mas de modo especificado. Então você vai definir o que é o tema, você vai definir qual é o tipo de pesquisa, você vai justificar a sua pesquisa com todos os elementos que eu vou explicar agora há pouco, apontar objetivos, apontar fundamentos teóricos, metodologia, cronograma, etc. Vou deixar isso aqui para a próxima aula. Essa aula basicamente eu quero trabalhar esse texto da Lakatos aqui, que é na verdade uma definição mais abrangente, porque ela está falando e não está falando de uma área específica. Ela está falando para todas as áreas, seja das humanas, das exatas, das médicas, das naturais, da terra e assim por diante. Todas as ciências podem consultar esse manual, porque é um manual abrangente. Para a nossa área específica, alguns elementos serão melhor direcionados com aquele projeto lá, na verdade, com aquele modelo de estrutura de projeto que eu trouxe aqui para vocês nesse pequeno formulário. É um formulário que vai ser optativo, você pode entrar aqui dentro e preencher ele tendo como referência o que você vai fazer, ou você pode fazer em texto corrido, como alguns preferem fazer, mas não fugindo disso. O que? A estrutura do projeto. Todo projeto de pesquisa tem uma estrutura, você não pode fugir desses elementos. Aspectos como capa, entidade, título, subtítulo se houver, coordenador, ou seja, que é você, né, que executa, data e local, é fundamental. Esses aspectos que vocês aprenderam lá no início do curso de vocês, nas primeiras aulas no primeiro ano, lá, primeiro e segundo período, que identificar o trabalho é fundamental. Né? Então, com o seu nome, assim como o nome da instituição, local, etc. Quando o projeto é desenvolvido por mais de uma pessoa ou por mais de uma empresa, por exemplo, aparece uma relação maior de nomes, endereços e telefones. Né? Por caso do CC, identificando a entidade, o local, data e o seu nome já consegue resolver. E avançando para onde? Para os objetivos. Você, ao mesmo tempo que identifica as questões, o formulário que eu vou apresentar para vocês, só um parênteses aqui, ele é um pouquinho diferente na estrutura, mas a lógica é a mesma. Essa proposta aqui da Lakatos começa apresentando a identificação, avançando sobre os objetivos, depois justificando, mais uma vez retomando o objeto, né? Se aqui eu apresento o objetivo, aqui eu retomo o objeto e depois caminho para a metodologia, ou seja, mostrar como que eu vou fazer. Delimito o meu universo, caracterizo minha amostragem, minha seleção, ou a forma como eu vou trabalhar, trago para dentro desse texto a minha base teórica, a minha revisão bibliográfica, ou seja, eu vou fazer uma revisão bibliográfica para apontar aquilo que eu sei, que eu estudei, com aquilo que eu quero fazer, e relacionando, obviamente, com a minha base teórica. Várias vezes eu citei já definições rapidamente, né, mas definições. Qual autor? Ou seja, a base teórica é basicamente qual autor você vai trabalhar. É um autor numa linha estruturalista, pós-estruturalista, é uma linha mais marxista, é uma linha liberal, progressista, não sei. Vocês vão escolher qual autor a partir dos seus orientadores, ou a partir da sua forma de entender o mundo e a partir dessa base teórica, ou seja, você vai ter uma visão de mundo que relacionada à bibliografia vai ajudar você a definir termos, assim como conceitos, etc. Cronograma, orçamento, quando tem, instrumentos de pesquisa que são as técnicas, né? Se você vai fazer entrevistas, se você vai fazer observação, se você vai enviar formulário, enfim, esses são instrumentos de pesquisa que é como você vai coletar a documentação para estabelecer a análise e
e por fim a bibliografia. Atualmente se usa muito referência, em vez de colocar bibliografia, que é somente a questões bíblio, que refere a livros, você tem usado referência. Então referência, e dentro dela, referências bibliográficas, referências documentais, referências referências eletrônicas, né, que é da internet, ou fontes eletrônicas, também é outro termo. Você pode caracterizar isso aí. Enfim, a estrutura do projeto tem tudo isso aqui, que parece ser muita coisa, mas quando você entende, você vê que algumas coisas são questões técnicas, não dá muito trabalho. O que mais dá trabalho para você? Isso aqui é muito simples, na parte de CAP, relação com o pessoal técnico, é muito simples, que é você, sua instituição e o local e data, muito simples, né? O nome das pessoas e telefone. A parte aqui do objetivo é onde começa a dar maior dificuldade aos alunos. Porque definir para quê e para quem é fundamental. Porque dentro disso você vai apontar o seu tema. Lembra da primeira aula? Eu trouxe, uma coisa é pesquisar na educação. E isso me leva ao tema da educação. Ou pesquisar cultura, me leva ao tema da cultura. Agora, delimitar o meu tema é fazer uma especificação, tanto geográfica como temporal, e, claro, problemática. Aqui a autora deixa aqui no objeto, mas dentro do próprio objetivo, você já tem que fazer uma relação geral e outra específica em que o seu objeto aparece. E o que é esse objeto? Esse objeto é o problema, esse objeto são as hipóteses básicas, quer dizer, a hipótese básica e as hipóteses secundárias, as variáveis. Ou seja, o objeto, como disse vocês, é o que? Na verdade, o que você quer saber. Então, o que você quer saber é o problema que você está lidando. E, por sua vez, o objetivo geral, ele tem um elemento institucional por um lado, por outro lado, caminha para o seu objeto. E o objetivo específico, sempre pensando no verbo no infinitivo, entender, pesquisar, debater, ele está voltado especificamente para a sua pesquisa. Ou dito de outra forma, está voltado especificamente para o seu objeto, ou seja, para aquilo que você quer saber, né? Então, entender a alfabetização, entender o método de alfabetização. Só 2 exemplos para tentar ajudar vocês. Bom, o objeto, o que você quer saber, ele apresenta as questões básicas, ou o problema básico, que é aquilo que você justamente quer saber, né, de tal coisa, qual a importância disso, qual a efetividade disso, por que nós aprendemos isso e não aquilo outro, enfim, é a questão mesmo, o problema. A hipótese básica parte de uma afirmação provisória em que você avança sobre ela, para confirmar ou não. E as hipóteses secundárias, ainda mantendo a noção de uma afirmação provisória, trabalhar com as possibilidades, que se aproximam muito das variáveis. Nós vamos já chegar nas variáveis lá, mas se aproximam muito das variáveis, que são o quê? Mais de uma concepção sobre a mesma coisa, mais de uma definição sobre o mesmo objeto. E a metodologia, como já disse para vocês, a metodologia em uma definição bem direta é o caminho. O que você vai fazer para executar a coisa. Então, como, com que, onde e quando. Ela divide isso em método de abordagem, método de procedimentos e técnicas. Que é descrição, se será aplicado, se vai ser feito codificação, tabulação, para ir a partir desses elementos técnicos aqui, seja da descrição, seja da aplicação de um conceito sobre uma coisa, de uma teoria sobre uma coisa, sobre uma visão de mundo sobre alguma coisa, ou a codificação e a tabulação são elementos fundamentais para você a partir deles fazer a sua análise. Então você vai dizer que, só um exemplo, né? 92% da população de um país são analfabetos funcionais. Você vai trazer uma tabulação. A partir dessa tabulação, você vai apontar os porquês. Porque são funcionais. O que quer dizer analfabeto, o que quer dizer analfabeto funcional e assim por diante. Entende? Agora, quando eu falei agora há pouco sobre definição dos termos lá em cima, definir termos é fundamental, né? Então são esses elementos que vocês devem ter em mente aí para poder avançar. Então a metodologia
é o fundamental de uma pesquisa, porque vocês devem lembrar que a diferença entre o conhecimento científico e as outras formas de conhecimento está o quê? Está na metodologia, na forma como você coleta informações, trabalha as informações e as expõe, de modo que outros também possam contestar você, mas aceitam que a sua pesquisa, dentro dessas condições a qual você se propôs, ela realmente apresenta certos resultados, apresenta certas concepções. Lembro que a ciência nunca é pronta e acabada, ela é um processo. Mas seguir toda a metodologia, seguir todos os processos metodológicos, estabelecer todos os princípios de regras e normas que levem você a um denominador, mesmo não sendo um denominador comum, sobretudo para nós das humanas, mas ela é aceita, ou seja, ela é dentro de certas concepções e condições, ela é controlável e verificável. Então a pesquisa nas ciências humanas tem discordância. Discordância haverá, mas a sua é aceita porque dentro de um certo contexto ela é controlável e verificável. Por isso, né, é um conhecimento que pode ser usado. A confrontação da revisão bibliográfica com as outras teorias é o que causa essas variáveis visões. Né? Depende da teoria que você usar, você tem uma visão. Se você muda ela, você tem outro elemento. Por isso que é importante sempre delimitar, fazer o tipo apresentar o tipo de amostragem que você vai trabalhar, seja por caracterização ou por seleção, né? Então eu vou escolher uma escola X, no ano X, no município X, no ano X. Você já está fazendo seleção, caracterização e apresentando um tipo de amostragem para que você trabalhe com o universo de pesquisa seu. O mesmo se aplica a uma obra, então eu vou pegar uma obra e não a outra, vou pegar certos conceitos, não outros conceitos, vou pegar certas proposições, não outras, sempre apontando que é a partir dessa amostragem, a partir desses elementos. Lembrando que a amostragem sempre é uma visão parcial que tenta abarcar o maior número de probabilidades possíveis. Então, quando eu pego uma amostragem, não pego todo, eu pego uma parte, mas essa parte, de certa forma, tenta, dentro de um certo limite, traduzir a totalidade. Como eu disse para vocês, um embasamento teórico é basicamente o como, né? Como você vai fazer? Bom, a partir de quem você lê, você vai ter uma visão. Então, eu vou fazer como? A partir dessa perspectiva. Vou dar um exemplo lá, mais uma vez, de um autor que não é muito trabalhado, pelo menos na hoje de Jussara, né? Foucault. Então, como? A partir de uma visão estrutural, eu vou analisar a educação. Logicamente que você pode escolher qual outra você quiser. A revisão bibliográfica é fundamental para você saber o que já foi dito, para você não repetir. A autora, basicamente, nesse capítulo vai dizer para nós, ó, a revisão bibliográfica serve para que eu não fique no lugar comum, de novo falando o que já foi dito. Porque para falar o que já foi dito, não precisa você perder seu tempo, gastar momentos da sua vida. Basta ler os livros já construídos. Aí nós precisamos o quê? Avançar em novas perspectivas, em novos problemas, em novas soluções, ou de novas proposições. Como eu disse para vocês, definir termos é fundamental, porque isso, mesmo nas humanas, quando eu falo, uso o termo cultura, no campo da história eu tenho uma concepção, no campo da pedagogia eu tenho outra, no campo da filosofia eu tenho outra. São próximas, parecidas, mas tem uma variação. Então é fundamental. A questão do orçamento, o quanto você vai gastar. Dos instrumentos eu já disse para vocês, né, quais instrumentos você vai utilizar para desenvolver a pesquisa. E bibliografia é tudo que refere aquilo que você usou para construir tudo aquilo lá. Ou seja, isso a partir do momento que você vai construindo um projeto, você vai estruturando o projeto, todos os elementos aqui vocês estão vendo em tela, construindo um por um, respondendo um por um, você ao final leu livros, leu documentos, consultou sites, consultou artigos, assim por diante, e tudo isso vai compor que a sua bibliografia, ou como eu já disse a vocês, sua referência. Então você vai escrever lá referência e dentro dele, referência bibliográfica, referência documental, referência eletrônica e assim por diante. Você pode usar filme, então vai entrar com referência a produção cinematográfica e assim por diante. Bom, na apresentação aqui, a autora traz para a gente só uma coisinha aqui fundamental lá na letra B sobre o objetivo, sabe? Vocês voltam um pouquinho na letra B, eu esqueci de falar um pouquinho. A questão da delimitação. Veja
que é fundamental. Você só consegue sair de uma visão do tema, que é algo geral, para o específico, delimitando. Ao delimitar o tema, você faz especificações. Então, você sai de um plano geral, abstrato, e vai cada vez mais se aproximando. A limitação ou o recorte espacial, que é o geográfico e o temporal, são também outros elementos que nos remetem à delimitação. Assim como o geral, o objetivo geral específico, a delimitação no ponto B aqui é fundamental. É uma coisa que eu sempre toco com vocês quando eu dou minhas aulas. Seja nessa específica sobre pesquisa e educação, ou em outros, fazer um recorte temporal espacial específico é fundamental para você não se perder. E é isso que nós tentamos manter. Bom, na apresentação, ela rapidamente aqui, já para que a gente não gaste muito tempo, vocês devem ler, que a leitura vai trazer maior concepção e a nossa discussão vai tirar a dúvida de vocês. A autora traz para nós aqui sobre a diferença entre o título, eu disse isso para vocês na primeira aula, a diferença entre o título e o tema. Esse ponto é fundamental. O título, acompanhado não por subtítulo, difere do tema. Por quê? Vai diferir do tema. Aí vem aqui embaixo. Portanto, o título de uma pesquisa não corresponde ao tema, nem à delimitação do tema, mas emana dos objetivos geral e específicos, quase como uma síntese dos mesmos. Pode comportar um subtítulo, nesse caso o subtítulo será mais abrangente, ficando a caracterização do subtítulo. Mas enfim, enquanto que o tema é mais geral, como eu disse para vocês, o título geralmente toma o tema, mas faz o quê? Um recorte específico, apresentando basicamente os problemas, a forma como você vai estabelecer a sua análise. Então, o título aparece o objeto e aparece o problema. E claro, dentro das possibilidades, a delimitação de como você vai trabalhar ele. Também nessa discussão sobre a diferença entre título e tema, o objetivo, mais uma vez, é fundamental. Se você olhar lá na definição, objetivo. A especificação do objetivo de uma pesquisa responde à questão para quê? Para que pesquisar sobre cultura? Para que pesquisar sobre educação? Para que pesquisar sobre tal elemento? Aqui já define, por isso o texto é orgânico. Se é um texto orgânico, ele se organiza de forma as coisas saírem funcionando um com o outro. Não se pode perder um do outro. Então, o assunto, ela vai definir para vocês aqui o tema de forma mais categórica. Seja um tema em que você deseja pesquisar, ou seja, um tema encomendado, né? Para o nosso caso, é um tema muito mais voltado onde você escolhe, e aí dentro dele você vai delimitar, como está posto aí, e a delimitação é sempre nessa questão do problema por um lado, e por outro lado na limitação geográfica e espacial. Não dá para abarcar tudo. Professor, eu queria falar sobre isso. Calma, você pode falar sobre isso, mas o seu recorte é específico. Lembre da lição que eu tomei com o meu professor e passei para vocês, né? O menos é mais. Então você pode estabelecer um recorte mais preciso e, por sua vez, fazer uma análise mais abrangente na sua argumentação, na sua discussão, na definição dos termos, no uso de instrumentos que te auxiliem a responder as questões que você levanta. Então é fundamental. Além disso, como eu disse para vocês, quando você olha a estrutura, parece ser algo complexo. E de fato até mas a autora vai descascando, vai nos mostrando o que cada um deles é. Então, o objetivo está ligado a uma visão global e abrangente do tema, por um lado. E isso é o geral. Por sua vez, o específico tem um caráter mais concreto. Tem uma função mais instrumental, intermediária, de aplicação imediata. Como eu disse a vocês, sempre pensando num verbo no infinitivo, entender tal coisa, compreender, explicar, definir, apresentar. Então, são ações de caráter mais concreto, que se por um lado tem uma função intermediária, por outro lado são instrumentos que permitem atingir um rigor mais preciso, de forma mais particular. A justificativa é um ponto importantíssimo para quem apresenta um projeto para alguém ou alguma instituição, porque nele consiste o quê?
o porquê. Por que é importante fazer isso? Por que é importante no nosso caso? Porque é importante pesquisar sobre o lúdico, sobre a alfabetização, sobre é, o letramento, numeramento e assim por diante. Por que é importante? Para levar isso para uma instituição, além de justificar esse aspecto teórico, metodológico ou didático-pedagógico, você tem que também apresentar o elemento que deve contribuir para que a empresa, seja pública ou privada, aceite financiar ele, como disse a vocês. Um dia desses eu disse para vocês que diversas empresas internacionais, antes da Covid, obviamente, né, mas eu queria que isso foi passar e algumas coisas devem voltar ao normal. Não todas, mas algumas devem voltar. Muitas empresas financiam, nos dão financiamento para você executar atividades, sobretudo no campo da educação. Você apresenta um projeto para esse órgão internacional, ou para essa empresa internacional, ou mesmo nacional, e a partir disso executa ele ganhando um dinheiro, ganhando uma bolsa, na verdade, né? E tem gente que vive disso e vive até bem, diga-se passagem. Né? Quem faz muito isso são as ONGs, mas para além das ONGs, existe abertura para pessoa jurídica, que é a empresa, e também para pessoa física. Então você também pode fazer. Para isso, tem que conhecer uma certa realidade. Então você tem um certo nível de analfabetismo numa região X, numa comunidade X, de São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo aqui de Goiás, de Jussara, enfim, do seu município. Você quer resolver isso. Então você vai lá, né, estabelecer uma justificativa teórica, metodológica, que apresentem os motivos, apresentem a ordem prática, a realização da pesquisa, em todos esses elementos que clarificam para a pessoa que vai ler o que vai ser feito e por que é feito, né? Porque a pergunta básica é por quê da justificativa, e com isso desenvolve, né, desenvolve a sua argumentação para aí, né, conseguir o financiamento. Basicamente, você, ao mesmo tempo que traz algumas características, aponta sua capacidade de pesquisar. Então, as características são de ordem técnica, teórica e metodológica. Por outro lado, envolve o que? Boa parte da criatividade sua de convencer. Na redação da sua justificativa, além dos aspectos teóricos e metodológicos que todos nós temos que obedecer, cada um mostra a sua personalidade, um pouco de si mesmo, o quanto que você é capaz de convencer alguém. Como, mais uma vez, eu disse para vocês, a autora retoma sempre o que é dito no início. A pergunta é por que é a justificativa, o que é o objeto. O que é o objeto? Se lá na justificativa você está preocupado com o porquê, se lá no objetivo você vai justificar para quê, aqui na parte do objeto você está preocupado com o quê? O que pesquisar? Por que pesquisar tal coisa? E como eu disse a vocês, lá na estrutura do início da aula, é lidar com a problemática, que é formular de fato questões e tentar resolver essas questões, apresentar a hipótese básica, e essa hipótese básica ela tanto pode ser de afirmação, como de referência, como de relação, assim como de previsão de variação, seja de modo direto ou direto, de modo direto ou indireto, de modo direto ou inverso. Há certos fenômenos que você, na sua hipótese básica, pode prever. E aí essa sua hipótese, sempre com afirmação provisória, ela vai tentar manter ou contestar a sua primeira resposta. Você parte do princípio de que, com tal problema, eu tenho possivelmente tal solução, ou tal causa. Né? Sobretudo tal causa, para quem trabalha nas humanas. Então, o nível de a baixa escolaridade da população é devido a tal coisa, tem uma causa. Mas agora eu vou partir dessa afirmação e fazer a confirmação. E nisso eu caminho o quê? Por hipóteses secundárias. Além de uma hipótese central, básica lá, eu tenho dentro dela as complementares da básica, que podem abarcar os detalhes, ou a hipótese, poder englobar aspectos não específicos da básica. Você pode fazer indicação de dedução a partir da hipótese base, fazer
uma dedução dessa primeira para outras, ou mesmo compor pormenores para trazer uma visão geral. E dentro delas, como eu trouxe para vocês lá no início, né, toda hipótese é o enunciado geral da relação entre pelo menos duas variáveis, que é, como eu disse para vocês, a básica e essa outra aí que eu acabei de explicar, mostrar para vocês, né, rapidamente. E, por sua vez, elas carregam o quê? As variáveis. Variáveis em que sentido? Variáveis no sentido de quantidade, de qualidade, de característica, de magnitude, de traços, ou de abrangência, ou de processo, ou de fenômeno, ou de problema. Enfim, é uma variável muito grande sobre as próprias variáveis, né, pleonástico, mas é isso, e que você deve considerar. Porque um conceito, ao mesmo tempo que apresenta processos ou fenômenos ou problemas de abrangência, ao mesmo tempo trazem características particulares. E essas características dentro da pesquisa devem ser consideradas. Por que exige de nós tanta leitura? Porque justamente para responder às questões de como, com que, onde, quanto e assim por diante, você deve pensar sempre nas variáveis, porque essas variáveis é que podem minar a sua argumentação, ou seja, a sua afirmação. E para isso, né, é importante o quê? Sempre estar atento à forma como você aborda, porque a forma como você aborda é que vai dar a possibilidade de aceitação dentro de um quadro controlável e verificável. E isso é método. Isso é método. Então, o método, segundo a autora, há o método de abordagem, em que você faz uma distinção entre método e métodos. Lembra lá do início do capítulo 4, né, lá no 4.7 que nós trabalhamos. Você pode olhar lá, você vai ver essa definição, mas a autora aqui traz para nós, mais uma vez, dentro do método de abordagem, uma coisa que alguns de vocês ainda estão confundindo. Partindo do pressuposto da diferença, né, entre método e métodos, uma abordagem pode ser ampla em nível de abstração, então um nível de abstração mais elevado, seja dos fenômenos sociais ou da natureza, onde você parte do método indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético. Esse é o método mais abrangente, essa é a diferença. Enquanto, por sua vez, as metodologias estão dentro dos métodos de procedimentos. Veja, então, o método de abordagem pode ser indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético, ou pode abranger mais de um. O método de abordagem, como disse no início da minha fala, pode ser o histórico, comparativo, monográfico ou estudo de caso, pode ser o estatístico, geralmente o estatístico vem acompanhado, né, de outro para você explicar, qualificar ele. O tipológico, o funcionalista, o estruturalista e assim por diante, né, você vai andando. E dentro desses métodos exige o quê? Certas técnicas. Quais técnicas? Essa que eu sempre falo para vocês, que é a técnica de você fazer uma observação, seja ela participante, não participante, individual, em equipe, na vida real ou em laboratório. Mas é aquela voltada mais com aspecto de intensidade, onde você utiliza os sentidos, ou a observação, ou o exame dos fatos e os fenômenos, para você conseguir estudar e conseguir tirar as suas conclusões. E também pode variar a técnica, mas a intenção é a mesma, que é por via de entrevista. E aí, dentro desse aspecto de entrevista, você tem toda uma variação, que é o padronizado, o estruturado, o despadronizado, o não estruturado, o painel. Que basicamente nessa passagem aqui, a autora define para a gente, né? Há o tipo de pesquisa em que você aplica o questionário, mas não está presente, o pesquisado responde. Há o que você aplica, o pesquisado responde, mas você anota. E há outras em que você traz medidas de opinião e de atitudes, por via de um instrumento de padronização. Você, na verdade, quer tirar um elemento controlável. Então, você vai trabalhar com as variáveis, mas sempre tentando trazer aspectos
que possibilite comparação ou controle maior. Então, por isso, pesquisa de medidas. E testes, sociometria, análise de conteúdo, história de vida, pesquisa de mercado e assim por diante. São técnicas que você utiliza para obter informações e, a partir disso, fazer análise. Aqui falando técnicas, a autora está batendo mais no sentido de que você vai fazer uma análise com pessoas ou com lugares. Com pessoas em lugares. Mas a mesma se aplica, por exemplo, a uma análise documental. Você vai tentar tirar uma amostragem ou tirar um dado que seja o mais próximo de uma abrangência maior, para a partir dessa proximidade da abrangência maior, conseguir fazer sua afirmação, né, fazer sua defesa. Como diz, considerando variáveis, definindo termos e assim por diante. Aqui, rapidamente sobre a teoria. Na teoria, ela tem como caráter dar embasamento para sua pesquisa, por um lado. Por outro, mostra a perspectiva interpretativa que você faz, ou seja, o viés interpretativo. A teoria, ao mesmo tempo que dá base, mostra o seu viés. Então, por um viés estruturalista é isso, por um viés liberal é isso, por um viés progressista é aquilo outro. Depende do como fizer, de qual referencial teórico eu escolher, vai me dar um caráter interpretativo dos dados que eu obtive a partir desse aspecto técnico aqui de coleta, como disse para vocês lá em cima, né? Do meu levantamento. Então, ou seja, eu tenho um tema, tenho um título, tenho o meu objetivo, tenho o meu objeto, que é o problema, construo técnicas de coleta de informações, de coleta de documentação, e a partir disso faço uma análise sempre pautada em tirar conclusões ou considerações, pelo menos preliminares, a partir de uma base teórica. E essa base teórica vai me dizer qual tipo de caracterização, e confrontado com a minha revisão bibliográfica, ou seja, aquilo que eu estudei. Então, se você estudou sobre alguma coisa que possivelmente alguém não estudou, isso pode acontecer. Mas por outro lado, há uma pesquisa semelhante, há uma pesquisa que se aproxima dela. Então, você vai fazer por processo de analogia, por processo de assimilação ou por processo de oposição. Mas você vai conseguir fazer uma revisão bibliográfica que não te coloque num lugar comum. Segundo a autora aqui, em um certo momento do texto, não há como fazer uma pesquisa totalmente nova. Ela parte de falhas, parte de alguma coisa que ainda não foi trabalhada, e a gente tenta avançar. Bom, vocês vão ler o texto, espero que vocês leiam. Um ponto aqui eu quero só finalizar com a questão do cronograma, né? O cronograma é o quando, né? Então eu vou começar o meu projeto em maio de 2020 e vou concluí-lo em 22, em dezembro de 22, com trabalho e conclusão de curso. Esse é um cronograma, por exemplo, né, para vocês que estão começando o nosso texto. Claro que para o nosso projeto, depois eu vou explicar isso na próxima aula, não precisa toda essa abrangência temporal, mas a previsão do tempo que necessário você desenvolver e passar de uma fase a outra, conseguir construir o projeto, é importante você saber se você está dentro do prazo, se você está atrasado, se você conseguiu avançar um pouco mais, pode abranger mais documentos, ou pensar numa nova forma de abordagem. O cronograma é sempre importante para você saber como é que está o andar da sua pesquisa. E aí, como eu disse para vocês, o orçamento inclui as questões de gasto, o instrumento de pesquisa é na questão lá das técnicas de como vou fazer para realizar uma pesquisa, né? Seja por meio de entrevistas, seja por meio de análise documental e assim por diante. E bibliografia apresenta basicamente o seu instrumental teórico, a revisão dos textos que você leu sobre o tema ou sobre o assunto, né? E a metodologia que você empregou, né? Porque quando você define o seu instrumental teórico, automaticamente você também acaba por definir o seu elemento metodológico. Teoria e metodologia andam junto. E a revisão bibliográfica faz com que você acompanhe uma referência teórica, uma linha teórica, ou uma escola teórica, melhor dizendo, ou você se afaste dela. Mas é fundamental. Então peço que vocês leiam o texto aí, nós vamos lá para nossas discussões no WhatsApp, para que a gente consiga fazer todas as questões que nos propomos, né? Mas é importantíssimo aí vocês fazerem
fazendo a leitura desse capítulo. Aqui, a estrutura do relatório, eu vou me referir a ela aqui em 2 minutos, apenas para dizer para vocês que depois que você montou o seu anteprojeto, construiu o seu projeto lá agora no 3º período, construiu o seu projeto lá no 7º período, você vai executar a pesquisa. E basicamente a pesquisa é um relatório, é tudo aquilo que você fez, você vai relatar aquilo que você fez, entendeu, aprendeu. Essa estrutura do relatório aqui apresentada pela autora nos traz uma ideia geral de como é um TCC. Ou seja, aqui ela não divide por capítulo 1, capítulo 2, mas o que ela apresenta aqui na sua justificação, revisão, método, embasamento e outros, apêndice, mostra pra gente como é que é um trabalho de pesquisa. Ou seja, após passar por toda uma formação, depois passar por todo um caminho, levantar a documentação e analisar, agora estou eu aqui apresentando aqui o relatório bibliográfico aplicado na realidade, que é o trabalho de conclusão de curso, como eu disse para vocês algumas vezes. E esse trabalho, né, vai apresentar os seus resultados, ou a interpretação dos resultados já construídos por alguém que você retomou novamente. E aí a autora vai explicar um a um, tomando um por um. As empresas cobram muito isso aqui. Então é um elemento que talvez vocês devam retomar aí, para que vocês, do futuro, né, quando estiverem trabalhando em algum lugar, apresentar o seu relatório. Mas para nós aqui na disciplina e na universidade, esse aqui vem em forma de TCC. Né? Na verdade, é o que você levantou de documento, levantou de bibliografia, ou seja, a revisão bibliográfica, mais a sua fonte teórica, aplicado à sua problemática, aquilo que você quer saber, que resulta numa consideração, numa conclusão, ou num conceito, naquilo que você aprendeu. Então é isso, vamos lá para o nosso WhatsApp para tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que vocês leiam com muita atenção esse tópico, que ele é importantíssimo para você pensar no seu projeto. Ok?